Bem-vindas ao Move Matter Talks, esse que é o videocast que tem o propósito de discutir o exercício físico como tempo para si. Temos uma convidada muito especial aqui hoje e a Brenda vai apresentar ela, o papo vai ser muito legal. É isso aí, Pedro. A gente está aqui com a Paulinha Palhares, ela que é mãe do Marcelo, nutricionista, especialista em nutrição esportiva funcional e mestre pelo FMG. Seja bem-vinda, Paulinha. Muito obrigada, prazer estar aqui. É uma alegria ter você aqui com a gente, Paulinha. Me conta, Marcelo está fazendo... Já fez ou está fazendo um ano? Acabou de fazer um ano, no início desse mês. Ai, que delícia. Começou a andar, tá pra lá e pra cá. É delicioso demais, não é? Bom demais. Eu acho o primeiro ano, assim, o ano mais, assim, fantástico, assim, porque é uma criança a cada quinzena, quase, Com sabe? certeza. Eu que sou pediatra, né, e vejo as crianças mensalmente, assim, eu fico espantada, né, e assim, eu faço isso há 10 anos, e várias vezes ao dia, e assim, eu continuo encantada, e cada criança que chega, assim, é uma alegria, uma energia, e eu vejo, assim, nos olhinhos dos pais, especialmente na consulta de um ano, né, como que houve uma evolução familiar. E como que foi, assim, para você, assim, esse processo, né, como nutricionista, passar esse primeiro ano que envolve também muito a introdução alimentar? Conta pra gente. O primeiro ano, pra mim, eu caí de paraquedas na maternidade. Foi uma gestação planejada, mas eu falo assim, eu não imaginava o tanto que um filho demandaria. Eu nunca tinha tido contato com o bebê tão de perto. E aí, no início, eu tive uma enfermeira que super ajudou. Então, minha entrada inicial na maternidade, ela foi até muito tranquila. Mas o tempo foi passando e aí eu fui caindo, assim, na real do minha vida é agora, né? A minha vida agora é essa. Sim. Aí o tempo da enfermeira acabou. Aí eu arrumei uma babá só pro dia. Uhum. E aí eu ficava com aquele sentimento assim, minha vida não vai voltar, não? Como que eu vou fazer? Eu vou continuar assim? E aí, aos poucos eu fui me organizando, né? Mas hoje eu hierarquizei mesmo a minha vida. E o Marcelo, ele vem como uma prioridade. Eu percebi que eu preciso servir a minha família primeiro. E a gente escuta falar muito disso, mas você pensa assim, não, na minha vez não vai ser assim. Eu vou continuar trabalhando muito, eu vou continuar treinando 6 da manhã, eu vou continuar fazendo tudo do jeito que eu tô acostumada. Eu sempre fui uma pessoa com muito controle da rotina, né? E aí, a IA, pra mim, ela foi um divisor de águas, porque adicionou mais uma tarefa na minha vida, assim. Eu tinha que agora, não só eu amamento até hoje, eu adoro amamentar, mas não que amamentar seja fácil, mas uma vez que deu certo, né? Eu nunca tive nenhum problema com a amamentação, era muito conveniente, coloca ali no peito, mamou, acabou. Agora, começou a comer, aí veio com transição de soneca, aí mudou todos os horários, e aí a gente quer participar de tudo. Eu migrei meu trabalho para o online, é um formato que funciona muito bem na nutrição e eu tenho boa aceitação por parte dos meus pacientes. E aí eu queria estar presente em todos os momentos. Aí coloco o bebê no cadeirão, coloco o avental, compra todos os utensílios, né? Você fala assim, vou dar show. Aqui em casa só comida saudável, eu sou nutricionista. Tá fácil pra mim, Tá né? fácil pra mim. Não, minha mãe... Vantagem de ser... Vou usar a meu favor a vantagem de ser nutricionista. Total. Minha mãe fez tudo errado comigo. Ela vai ver agora, eu vou fazer tudo certo. Meu filho vai comer super bem. Minha mãe fez introdução alimentar minha com sopa, tudo liquidificado. Eu tive vários problemas depois com a introdução. À medida que eu fui ficando mais velha, não tinha aceitação de texturas. Aí depois virei até nutricionista. Então deu tudo certo. De muito, sim. Mas eu falei, na minha vez, eu vou fazer tudo. Vou fazer método misto, parte BLW, parte na colher. Não vou liquidificar nada e tal. Beleza. Aí eu consultei até com a Bia Roquette, né, que a gente comentou mais cedo, para ela me ajudar. E pensei, sou nutricionista, vai ser tranquilo. Eu só quero uma noção, quero levar minha babá na consulta, para ela me ajudar aqui a organizar algumas coisas que eu não domino tanto. E bora colocar em prática, né? Mas, na prática, o período da IA, ele foi um divisor de águas, porque ficou muito mais complexo. A rotina começou a me demandar muito mais, ele queria mamar, ele não queria comer. Na verdade, no início, ele provava muitos alimentos. Marcelo, ele tem uma aceitação muito variada dos alimentos, Legal. mas ele não come em grande quantidade. E aí, recentemente, inclusive, eu consultei com uma nutricionista materno-infantil para me ajudar, porque eu falei assim, eu domino o que colocar no prato dele. Eu sei montar as combinações, eu entendo sobre densidade calórica. Mas eu não tô conseguindo. Eu sento na mesa, ele quer mamar. Ele ainda mama muito, um bebê de 1 ano. E aí, o que tá certo, o que não tá? Como é que faz esse ajuste, né? O que como é eu que faço? faz esse ajuste? Não dou o peito, deixo ele ter que comer antes, aí ele vai ficar nervoso pra comer, e ele não vai comer porque tá nervoso, né? Aí eu vivo um ciclo, que ele mama e não quer comer, aí ele quer mamar porque não comeu. E aí? Aí eu vou ter que sair de cena, outra pessoa vai dar a refeição? Como é que vai funcionar, né? E é complexo, e assim, eu vou dizer assim, como cientista, a gente tem entendido isso
nos últimos anos. Se você pega assim, os livros de pediatria que eu estudei na minha faculdade, falava lá, tire uma mamada ou suspenda uma mamadeira para a criança ter fome para você entregar uma sopinha de batata, que seja, né? Aham. Só que se você pega uma criança com fome e coloca uma comida na frente dela, ela não entende ainda que aquilo ali é de comer, né? Então, ela vai, na verdade, brigar com aquela comida. Ela vai ficar brava mesmo, Ela já né? tá nervosa Ela porque já ela tá tá com nervosa. fome, né? É tipo chegar no restaurante morrendo de fome, não é Sem bom. saber o que fazer. A gente É, sabe o que fazer, né? e você E chega- ainda fica nervoso, né? Porque você tá demorando, Sim, né? perfeito. Tipo assim, se você chega no restaurante e demora, e quando a comida chega, você tá morrendo de fome, você nem curte a comida tão bem, né? Então, assim, por isso que a gente tem essas entradinhas, esses aperitivos aí que dão uma, né, desacelerada na nossa fome, pra gente, de fato, poder curtir a comida. E a introdução alimentar, ela é sobre curtir a comida mesmo, né? E acho que talvez você, como nutri, que fique pensando assim, tantos gramas de carboidrato, tantos gramas de proteína, né? Isso deve dar né, um curto na sua cabeça, porque você pensa assim, não, na introdução alimentar não importa tanto o volume, importa mais o nível de interação que essa criança tem. Aí você fala, tá, qual nível que é? Qual que é a referência, né? Sim. É uma colher de interação, né? Eu Qual gosto que é a muito. quantificação disso, né? É muito abstrato. Eu gosto muito daquela frase, food under one is just for fun. Isso. Foi até a Bia Roquette que me falou, e isso me trouxe muita tranquilidade, né? Porque eu trabalho só com adultos, Aham. então o meu problema com adultos é fazer eles comer menos, né? Não é fazer eles comerem mais. Aham, Eu não tenho. perfeito. Todo mundo sabe mastigar, todo mundo que chega pra mim sabe colocar um garfo na boca, ou se tiver que pegar com a mão, pega com a mão. Ninguém pega a comida e joga no chão. Ninguém quer brincar com a comida. É. Então, com certeza, um processo foi muito diferente pra mim, né? E aí eu fui vivendo um mês após o outro. Então, no início, ele colocava a comidinha na boca e ficava meio assim. No início ele provava tudo, então eu Aham. falei, vai ser sucesso. Um menino muito curioso e tal. Perfeito. Só que aí, à medida que ele foi realmente ingerindo o alimento, a comida ficava ali na boca. Ai, meu Deus, será que esse menino vai precisar de uma terapia ocupacional, uma fono? Não sei como é que vai ser isso aqui. Com o tempo, ele foi aprendendo a deglutir, mas de fato eu pensava assim: comeu 30 gramas de morango aqui, não vai dar pra nada isso, gente. Nem 50 calorias. E aí, essa foi a refeição, né? Vamos ter que Aí comer você um pensa, pouco engatinhar, mais. gasta quantas calorias que ele tá queimando nesses 50 gramas de morango, né? Exato. Mas aí você vai na pediatra, ele ganhou peso, e você vai ficando um pouco mais tranquila, né? Eu fui deixando levar, eu também não queria desmamar, eu não acredito na questão de provocar um desmame para fazer ele comer, Perfeito. mas e o Marcelo, eu graças a Deus, nunca me faltou leite. Então, acho que isso é um ponto a favor dele também, né? Sim. Porque eu imagino que uma mãe que tem uma produção pior ou um fluxo de leite pior, talvez o bebê... Não sei se isso... O que a ciência diz sobre isso? Você tem alguma coisa? Tem mãe, assim, que às vezes tem uma percepção de baixa produção e Aham. não verdadeiramente tem uma baixa produção. Ah, legal esse ponto. E aí, na verdade, a percepção de baixa produção é o motivo maior de desmame no Brasil, sabia? Não é a baixa produção em si. É a mãe que fala, ai, mas olha aqui, ele tá magrinho. Aí eu peso, olho, aqui, seu filho é magro. Você não tem um bebê bolota, sabe? E aí essa percepção... Depende se for Exatamente. o leite materno ou o alimento, é o padrão é o padrão dele. é o desenho dele. Ele foi, assim, como eu falo com as mães, que é o hardware dele, sabe? Ele foi programado para ser assim. Não tem muito como eu mudar ali, não. Mesmo se a gente colocasse mamadeira, né? Se eu forçasse ele uma mamadeira, na verdade, eu estaria aumentando chance de uma obesidade futura, né? Isso são alguns saberes, né, que a gente tem de 20 anos para cá. Sim. Né? Por isso que a nossa geração, né? Por isso não, também por isso, a nossa geração é uma das gerações mais obesas, né? Que está, né, nesse planeta. Porque a gente errou muito na infância, a gente errou muito na alimentação da infância. Mas para essas mulheres, né, que tem essa sensação assim de que eu tenho pouco leite, né? Quando a criança começa a comer, aí é assim, se a criança come muito, a criança fala, graças, glória ao Pai, agora sim ele vai comer. Às vezes a criança come, assim, 5 pratos de macarrão, aí chega lá e ganha 10 gramas por dia. Aí eu falo, não falei que era a programação dele? 5 pratos de macarrão tá fazendo o quê? 5 fraldas de cocô. E a gente vê isso muito com adultos também, né? Sim. Às vezes tem manipulações severas ali, não sei do ponto de vista de nutrição se eu tô falando besteira, mas do ponto de vista de treinamento, às vezes tem manipulações severas que você não consegue alcançar proporcionalmente o mesmo grau de resposta. Tipo assim, não né? faz sentido, né? Tipo, você mexeu daqui pra cá e a resposta foi daqui pra cá. Não Tipo, faria, não é foi tão lá em proporcional. cima. Na nutrição, eu diria que é mais incomum você, para adultos, né? Incomum você encontrar alguém que você coloca muita comida e a pessoa demora para responder. Mas é muito nítido o comportamento
magro, de uma forma geral. A forma que a pessoa, ela esquece de comer, e aí ela ficou satisfeita, ela não leva o lanche. Então, é uma pessoa que ela não tem aquela vontade de comer, ela não tem tanto apetite. Então, o processo todo se torna mais difícil para ela contemplar aquela dieta toda ali. Mas tem alguns casos, eu percebo isso especialmente no caso de mulheres com amenorreia hipotalâmica funcional, que você vai colocando mais comida e o corpo não responde com um ganho de peso proporcional. E aí fica aquela coisa, será que a pessoa está seguindo a dieta? Será? Porque muitas vezes são pacientes que vêm de um histórico de transtorno alimentar e aí ela talvez tenha uma chance maior de realmente fazer um underreporting ali, né? De falar que comeu tudo e não comeu. Então, fica incógnita, mas eu percebo sim que tem alguns pacientes que respondem diferente. Eu acredito também que no caso do bebê, eu percebo que o Marcelo é um bebê mais explorador. Então, ficar sentado na cadeirinha, quando era novidade, tudo bem, ele sentava ali na mesa e tal. Hoje em dia, ele não aguenta muito tempo. Então, uma das coisas que eu comecei a trazer agora, que foi até essa nutricionista que me ajudou, ela falou, coloca um pouco de brincadeira no comer. Não distraia ele para comer, mas você pode colocar um brinquedo, eu coloco um dinossauro dele, dou a comida pro dinossauro, mostra a comida pro Marcelo. Exato. E aí, o bebê, como a gente falou no início, a cada semana, a cada 15 dias é um novo bebê. Então, semana passada, eu não conseguia... No início, eu comia junto com ele. Depois, parou de dar certo, porque aí, no meio da refeição, ele queria mamar, colocava a comida, a mão no meu prato, a mão no meu cabelo. Eu falei, não vai dar. E aí, agora, a gente voltou numa situação que eu percebo que é muito melhor eu comer com ele. Ele me oferece a comida na boca, eu coloco na boca dele, ele coloca na minha boca, ele pega do meu prato, eu pego do prato dele. Legal. Então, estamos... Acho que ser mãe é isso, né? Você tá ali observando o seu bebê e se ajustando. E respondendo a isso, né? Exato. É por isso que a gente fala muito do método responsivo, né? Assim, você oferece, a criança pegou, você vai mais. Mas, assim, não adianta ficar oferecendo. Eu falo, filho, aqui, ó, olha aqui um mamão, ó, um mamão, um mamão. Chega uma hora, ele vai enfarar desse mamão, é aí que não vai comer o mamão mesmo. Exato. Né? Mas se ele gostou de mamão, vamos tentar mamão diferente, vamos tentar mais mamão, vamos tentar mamão. Viu que o mamão ficou bom para ele, né? Assim, até para o intestino. Vamos colocar aqui mamão e banana, mamão e um iogurte, mamão e alguma coisa. Porque, né, tá a partir de uma resposta da criança. E você falou aí, né, que a sua introdução alimentar foi toda errada. Adoro quando falo assim. Pé na porta, foi toda errada. Mas você chegou, assim, a ter seletividade na infância, você lembra? Tive, completamente. Primeiro que eu comia, eu prolonguei o consumo dessa sopa de alimentos batidos, que minha mãe fala que era super forte, porque ela liquidificava tudo e eu tomava tudo. Mas eu consumi isso até os 5 anos de idade, porque eu não tinha aceitação nenhuma por texturas. Simplesmente, texturas e sabores isolados era completamente assustador para mim. E os meus pais tentavam... Olha, eu falando super mal deles, né? Mas hoje em dia, como mãe, eu não julgo mais nada. Eu entendo tudo. Eu falo, mãe, hoje em dia eu entendo por que fazia assim, né? Porque no nível desespero... de informação disponível também. Não trocava-se ideia sobre isso. O que eles achavam melhor na época mesmo, né? Mas eu cresci com uma seletividade muito forte. E eu lembro que, quando eu fiz 5 anos, eles me deram uma bicicleta para eu parar de comer sopa e começar a comer comida. Entendi. Durou 7 dias, aí voltei pra sopa. A bike já tava lá. E aí eu acho... a bike já tava lá, já eles não iam bike. tirar. E realmente, acho que eles não tiraram. Não tenho grandes memórias, mas eu lembro que foi tipo assim... não vou querer mais não, voltei pra sopa. E quando a gente ia viajar, uma vez a gente foi pra Disney, quando eu tinha 5 anos, minha mãe falou assim, chegou um momento que a gente tinha que voltar, porque você só comia pipoca. motivo do fim da viagem. Não dá, cara. A Paula só come pipoca. Eu preciso A menina vai voltar desnutrida. Como é que eu vou explicar isso pra pediatra, né? E aí... eu comia a sopa e provavelmente bobagens, né? Devia tomar danoninho, biscoito, essas outras coisas mais palatáveis. E aí eu não sei, eu não me lembro exatamente como que foi a retirada da sopa, assim, um determinado momento falaram, não vamos fazer mais, mas eu me lembro depois de crescer comendo muito mal. Eu comia, meu pai que buscava a gente na escola, e ele me dava miojo com pão, vendo televisão. E aí, o pacote completo. Nossa, e meu pai é médico. Mas eu entendo ali que ele tinha medo de eu ficar com baixo peso, né? Ele pensava assim, é melhor dar alguma coisa pra essa menina do que nada. E foi a forma que ele encontrou ali. Hoje em dia eu entendo que é extremamente cansativo alimentar o bebê. Eu achava que eu ia curtir muito mais essa etapa, né, do que eu consegui curtir, porque você fica preocupada. Será que ele não vai comer nunca? E no meu caso, por mais que eu goste de amamentar, eu ainda amamento muitas vezes 4 vezes ao dia. Então,
é um trabalho, né? E eu cheguei num ponto que eu não quero tirar leite materno para colocar fórmula. Eu quero tirar o leite materno para colocar comida, né? Perfeito. Então, já vim até aqui, eu pretendo continuar. Mas aos poucos eu tô me ajustando, né? E aí, continuando a minha história, então eu transitei do comer sopa para comer bobagens. Entendi. Comia miojo, comia danoninho, comia biscoito. E assim a gente foi levando. Até que, quando eu já tinha um pouco mais de consciência, minha mãe sempre me incentivou a viajar, a fazer intercâmbio. E ela falou assim: se você quiser fazer intercâmbio quando você for adolescente, você tem que melhorar a sua alimentação. E aí eu voluntariamente, então, aí começou, obviamente, a me incomodar, porque eu chegava eu tinha, às vezes, o dia que era integral na escola, né? E aí todo mundo ia almoçar e todo mundo comia normal e eu ficava lá cheia das minhas seletividades, né? Comia um frango, comia uma batata, mas não comia salada, não comia legume. Eu observava e pensava, nossa, todo mundo come menos eu, Tô né? diferente, Isso. eu tô... Isso foi adolescência, foi tipo 12, Tinha 12, 16? não, tinha 12 anos, mais ou menos. Acho que a ficha começou a cair lá para uns 10, mas até, de fato, isso eu me movimentar para querer mudar, foi lá para uns 12. E sua mãe já, tipo assim, já te deu aí a letra que intercâmbio ia complicar. Exato, ela falou assim, você só vai se você estiver comendo melhor. Sua mãe foi muito inteligente. Mas era porque ela achou Foi. que o negócio ia acho sair do que negócio, ou ela- porque, tipo assim, cara, ela vai morrer de fome lá. Esse nível de Honestamente, ela falou isso pra eu não engordar Ah, mesmo, eu acho. sim, eu sim. queria ir pros Estados Unidos e ela falou assim, se você for, você só total. vai comer bobagem, você vai voltar muito acima do peso. E era uma realidade, assim, eu tenho colegas que foram para os Estados Unidos e voltaram, assim, 10, Sim. 20 quilos acima do peso. Eu fiz intercâmbio também, voltei acima do peso, eu fui para a França, então, assim, não foi tão Estados Unidos, mas eu acho que se a gente já come mais só pela ansiedade de não estar com os pais, sei lá. Claro, com certeza. E aí, se você tá lá naquele tanto de comida ultraprocessada e você só come ultraprocessada, aí acho que sua mãe tava pensando. E chegou num ponto. Não, isso era explícito, na verdade. Assim, não era. Eu não colocaria que ela me obrigava a ser magra nem nada do tipo, mas era uma preocupação, e era uma preocupação minha também, né? Aham. Eu sempre fui fisicamente ativa, minha mãe sempre me envolveu em atividade física, desde que eu me entendo por gente. Começo com natação, depois fiz multisportes no Minas, depois abriu a companhia atlética, eu fazia todas as aulas lá, passava a tarde inteira lá. E aí, nessa idade, eu comecei na musculação com 14 anos. Olha. Era uma aula era CFS Teams na companhia atlética, Que muito tempo legal. atrás. Então, eu já tinha uma preocupação com a atividade física e começou a despertar uma preocupação com o corpo. E aí, eu acho que a minha mãe foi muito esperta de aproveitar todas as brechas. Eu não me lembro de ser algo imposto, tipo, você tem que fazer musculação, você tem que ser magra. Mas eu tinha um exemplo em casa, minha mãe sempre foi fisicamente ativa. Minha mãe, você conhece ela, Sim, né? Minha mãe sim. sempre foi muito bonita. E sempre se cuidou muito. Então, era uma coisa assim... Se você vê, olha essa mulher que bonita, vê o que ela come, vê como que ela faz. E aquilo despertou em mim uma vontade de melhorar também. Legal. Então, eu comecei com essa consciência lá com 12 anos, mais ou menos, de realmente virar um incômodo muito grande. E com 14, eu lembro que foi, assim, a virada de chave. O intercâmbio seria lá com 16, mais ou menos, né? Mas aí, com 14, ela me levou na nutricionista pela primeira vez. E eu lembro dela falar assim... Qual vegetal você acha que é mais tranquilo, que é menos pior? E eu falei, cenoura. Porque eu gostava de bolo de cenoura. Eu achei que você ia mandar um batata, né? Tinha uma batata ali. Não, foi cenoura, porque eu pensei, não deve ser tão Bolo ruim, de né? cenoura, dá pra Fruta, fazer. maçã, não sei exatamente por quê. Mas aí eu fui começando, né? E aí, até o intercâmbio com 16, de fato, eu já tinha uma gama de alimentos muito Legal. maior. Legal. Eu fui pro intercâmbio, deu tudo certo. E eu acho que o principal, eu morei em casa de família. E aí, eu podia abrir a geladeira, abrir a despensa, comer o que eu quisesse. De fato, eu considero que eu teria voltado com um peso muito maior. E eu teria ficado muito satisfeita com isso também. Mas acaba que o jantar, principalmente, eu não tinha uma liberdade de escolha. Era o que tinha ali. Sim. E eu lembro que direto tinha uma salada de pepino. Que eu não gostava. Mas eu já tinha perdido aquela questão de colocar na boca e ficar... Aham. Então, eu conseguia me controlar e ter uma relação mais madura com a comida também. Sim, De, opa, isso aqui perfeito. eu não amo, mas eu consigo Com a comer. comida e com a vida real, né? Com a vida real, Cara, exatamente. É o que tem. É o que tem. Exato. Nesse meio tempo, eu também fui ganhando uma consciência de saúde, né? O que eu acho difícil quando eu atendo no consultório pessoas mais jovens é que eles não têm queixas de saúde. Então, pode comer super mal. Não tem constipação. Não tem nada pra você falar assim, se você comer melhor, vai melhorar. Aham. E aí, eu acho que eu fui
entendendo os benefícios da comida com o tempo, sabe? Mas esse lado, ele veio ainda mais velha, talvez lá para uns 18, que aí eu já paquerava mais estudar nutrição. Legal. Mas nem foi minha primeira opção de curso. Você se formou ou começou, eu lembro? Não, minha mãe é dentista, Sim, e aí eu lembro. tinha as portas muito abertas, nunca foi uma obrigação também, mas, poxa, minha mãe é dentista, a clínica É, um tá caminho aqui, natural eu de- me De sentia plano da área... A. Eu gostava da área da saúde, mas nunca fui muito a favor da medicina, assim, pra mim. Eu não me enxergava muito ali. E aí eu comecei a odonto, mas era aquela aluna que chegava na aula de bioquímica e falava assim, mas no metabolismo do carboidrato, o que acontece aqui? Como é que funciona ali? E aí eu estudava odonto na faculdade, mas ia na biblioteca, pegava uns livros de nutrição, ia numas palestras. E aí que eu fui me apaixonando realmente pelo comer bem e tudo mais. Lindo. Aí pivotou, já É, foi... Aí veio tudo, né? Ali eu lembro do Veio início tudo. da Bodytech ali, você já ali, aí tinha o projeto PDP, super envolvida Exato. com atividades diversas, né? Por isso que eu lembro que você passou por um tempo de corrida também ali, já numa época que quase ninguém corria, né? não era moda ainda. É, não era moda. Assim, eu lembro porque eu também já corria ali, eu falei que era diferente, assim, você sabia quem corria, Sim. porque eram poucas pessoas, ainda mais na Bodytech, não tinha essa cultura, ninguém corria Verdade. na Bodytech, mas tinha musculação Nossa. sempre presente, né? Sim. Essa parte da atividade física, pra mim, ela sempre foi muito natural, sabe? Até mesmo no intercâmbio, quando eu fui preencher a minha cartinha, quando a gente vai para os Estados Unidos, nesse sistema de high school pública, você manda uma cartinha com as suas características e uma família te escolhe. Você não escolhe a família. E aí eu pensava, se eu cair numa família de sedentários, como é que eu vou fazer, né? Se eles comerem super mal, eu trabalhei aqui, como é que eu vou fazer? Adoro fazer atividade física e tal. Já Coloquei tudo. Brifou. E aí a minha host mom me levava na academia porque era longe, não dava pra ir a pé. E aí eu malhava lá também. E Enfim, eles então... malhavam, eles, tipo, te acolheram na malhação? Ela malhava, mas era menos do que eu. Então, às vezes a gente ia junto, às vezes ela me levava, deixava e buscava. Então, mas eu consegui me virar durante o processo de intercâmbio também. E assim que eu voltei, acho que pouco tempo depois a Bodytech abriu, eu já estava aberta, e foi aí que eu comecei a treinar lá. E eu lembro que na época o Bruce era o coordenador. Sim. E eu fazia tanto aeróbio. Eu fazia musculação, eu fazia aeróbio, mas é porque lá era o meu paraíso. Eu amava a atividade física. E É o parque de diversão pra quem gosta tinha as aulas, tinha o mesmo. spinning, toda a questão de novidade, academia novinha, né? Linda, né? Assim, Linda. Hoje tem mais coisas em Belo Horizonte, né? Do mesmo nível, mas quando abriu era uma coisa, pô, era gostoso de estar ali. Nem a companhia, hoje é a muito. companhia era muito legal, era do mesmo patamar, ou Aham. tem gente que vai considerar um pouco mais, tem gente que vai considerar um pouco menos, era do mesmo patamar, na média. Mas eu acho que o ambiente, por ter acabado de inaugurar um ambiente moderno, cheio de Sim. aberto, né? Academia Nossa. aberta. Tudo de bom. Mas aí o Bruce, na época, acho que um tempo depois, ele falou assim: a gente ficava de olho em você, porque você fazia tanto aeróbico, ficava de olho pra ver se tinha algum transtorno alimentar. Eles sempre rolava esse Falei, mapeamento. não, tá tudo certo. Mas eu achei muito legal a academia ter essa preocupação, porque eu tinha o quê? 18 anos, né? Mas aí eu fui estudar, eu comecei odonto, fiz um semestre, 1 ano e meio, na verdade. Nesse terceiro período eu já entrei assim, será que é isso mesmo? E aí eu lembro que foi uma aula de anatomia de cabeça e pescoço, e eu olhava para as coisas e pensava, o que eu tô fazendo aqui? Já dando aquela viajada, assim, né? Assim, Eu falei, mãe, precisamos conversar. Minha mãe achou que eu tava grávida, claro. Aí eu falei, quero trocar de curso. Ela, Ai, eu também é só isso. Tá bom, pode ir. achei uma ótima forma de conversar. Você já dá o sustão Você ali, dá um sustão. porque o sustinho vira nada, né? Exato, mas meus pais sempre me apoiaram, graças a Deus. E aí a nutrição veio complementando essa rotina de um estilo de vida saudável. Eu já tinha esse perfil do Instagram que era para compartilhar mesmo, uma forma de incentivar as pessoas. E isso aconteceu de forma muito natural. Os meus amigos de ensino médio, eles me pediam: ai, quando eu vou fazer o Enem, eu vou entrar para o projeto PDP, que são minhas iniciais. Vou ficar fitness igual você, o que eu como, o que eu faço. E aí eu criei para motivar todo mundo, né? Ah, então isso foi orgânico. Você não Foi. tinha esse nome, eles que Não. falaram, aí você... Ela falou, pô, não, o nome é legal, vou usar. E aí, eventualmente, eu mudei, porque a questão de projeto foi ficando meio batida, Sim. né? Uma coisa meio infantilizada. Acho que eu troquei um pouco antes de... Não sei se eu já tinha trocado de curso para nutrição. Na época, eu já namorava o Ulisses, que é meu marido, e ele falou assim, esse negócio de projeto não tá com nada. Tira isso aí, coloca seu nome, uma coisa mais forte. Eu falei, é verdade, né? Mas eu acho que é do E momento aí eu também. troquei. Naquele momento ali, tava tendo muito, né? Então era uma coisa que tinha uma aceitação até do mercado. Sim, né? era muito diferente. Na verdade,
até assim, você foi até meio... Você foi pioneira, você pegou ali bebeu a água limpa ali do projeto. Foi. Você já não, né, não era tão na parte mais banalizada. Você pegou ali, Sim. talvez você tenha pivotado na hora que ficou banalizado, né? E até hoje, às vezes, vem gente, faz primeira consulta atualmente, fala, eu te sigo desde o projeto PDP. Que bonitinho. Eu te sigo desde o projeto PDP. E aí eu falo assim, você não cansou de mim? Ai, que legal. Isso sim que é elogio. Você vai seguindo a pessoa, você fala assim, ai, Sim. Mas vai chata, mudando ficou também, chata. né? Exatamente, você vai evoluindo. vai mudando. Eu vou te Vai falar, eu tenho ranço quando eu pego a fulana e aparece lá. Aí, gente, tem 10 anos que eu sigo fulana, ela é do mesmo jeito, né? E tem outras que não se transformam. Por exemplo, eu adoro a Lu Ferreira, sabe? Então, assim, eu sigo ela desde que ela era um blog chata de galocha, desde as primeiras reviews dela, porque ela é de BH, ela é da minha idade e tal. E hoje, assim, ela é outra pessoa. E, assim, eu amo acompanhá-la, eu acho que é isso que acontece, assim, ela teve filho, eu tive filho depois, sabe, essa coisa de ir evoluindo com a pessoa. Mas aqui, eu não sei o que é Projeto PDP, me explica, como é que era? A ideia era só que eu compartilhava receitinhas. Na época, não tinha tanto produto saudável quanto tem hoje, então a gente tinha que ir lá e fabricar. E a dieta era muito frango, batata doce, coisa Seus simples, né? Também, né? Você postava, eu né? postava vídeo treinando, nunca fui assim, faça esse treino comigo, né? Repita o meu treino. Mas era tipo, hoje eu já fui, a selfie no espelho. Então era tipo uma inspiração. Exato, minha inspiração, uma coisa pra eu entrar lá e falar assim, olha, ela já foi, eu vou também, olha aqui, a rotina dela Eu via bem assim, como espectador, eu sempre vi bem assim, tipo... Entendi, não era uma coisa, um passo a passo, um método que você passava pra ninguém, não, era só... Não, compartilhava as receitas bem orgânico mesmo. Até uma forma de me motivar, né? Na época eu queria melhorar a composição corporal, queria ficar regular na academia, a rotina da odonto era uma rotina integral, era um horário difícil. Então, era só uma forma de me motivar e motivar as pessoas mesmo. E também não tinha tanto interesse comercial na época, né? Porque não existia blogueira como tem hoje. Daí, com o tempo, eu fui ganhando umas coisinhas. Às vezes, fala, nossa, maravilha, né? Ganhei um whey! Tá valendo a pena, né? Tá escalando, já né? tá Assim, escalando. Tá chegando coisas que... Se já tivesse alguém pra pagar o whey lá de casa, já tava A feliz. gente tinha 18 anos, né? O whey é meio estágio, dependendo. Né? Metade da bolsa do estágio. Exato, aí fui fazendo parcerias e tal, e aí eu que decidi legal. trocar pra nutrição. E aí, à medida que eu fui entendendo mais a nutrição, eu sempre tive uma seriedade muito grande pra falar das coisas, né? Tanto da questão do não vou prescrever um treino, não vou passar uma dieta pra outra pessoa, mas também fui buscando me aprofundar mais na nutrição pra poder levar isso. Claro que o nível que eu tinha de entendimento das coisas no primeiro período de nutrição era muito diferente do que eu tenho hoje. Então, eu já acreditei em BCAA, já acreditei em todos os suplementos possíveis, até porque eram coisas que eram muito usadas na época, né? E tinham vários profissionais ali também que estavam acreditando que, né, eram mais conceituados. Porque eu acho que faz parte também do movimento do mercado ali, de um certo tempo, para você entender, né? Com certeza. As pessoas que eu admirava naquela época são muito diferentes das pessoas que eu admiro hoje, né? E acho que eu sendo jovem, você vê uma nutricionista que atende muito, um nutricionista que parece dominar muito, aquilo ali sabe muito. Brilha seus olhos. Aí você fala, nossa, ele tem várias manipulações pro paciente, né? E mal sabe você que às vezes aquilo ali não é tão bem assim, é muito mais por interesse comercial e tal. Então, eu fui me transformando nesse processo também. E sempre levei isso pro Instagram. E é muito legal que isso me trouxe. As pessoas confiam muito em mim, porque entendem que eu pesquiso as coisas a fundo. E até isso hoje, na maternidade, né? Eu percebo, influencia no meu maternar, porque eu gosto de entender as coisas. Eu gosto de, por exemplo, a introdução alimentar. A gente escuta muita coisa, né? Ai, seu filho tem que comer, seu leite não é forte o suficiente. E aí, mesmo não sendo a minha principal área de atuação, eu tenho conhecimento eu tenho capacidade de julgar aquela informação, que eu acho que é algo que deve faltar para muitas mães. Sim, e elas são vulneráveis, essas mães que não têm. Muito vulneráveis, exato. Se você não dá essa respirada e fala assim, opa, calma, tem? Deixa eu ver, se tem e tal, eu vou te né? dizer, assim, eu como médica pediatra, né, eu tenho um diploma especialista em criança, tem hora que eu ouço, assim, a vizinha, a tia, virar e falar, não, você tem que fazer assim. Não, porque 9 meses é hora de desmamar. Eu falo, tá, vou pegar meu diploma pra te dizer. Mas você não teve em nenhum momento, um momento que você estava desesperado, você falou assim, eu vou fazer de tudo. Todos os dias. dias. Falar que faz isso, eu lembro, o Marcelo, ele não teve muita cólica, mas ele teve um pouco e teve muitos gases. E eu lembro de uma madrugada que eu era um final de semana que eu estava sem enfermeira, porque quando eu tinha enfermeira, se o pau quebrasse, eu podia ter ajuda ali, era muito mais tranquilo. E aí ele ia tendo os gases, e eu lembro que eu estava lá amamentando, e eu não sabia mais o que eu fazia, e aparecia no meu Instagram.
não vou falar o arroba aqui que era, mas era uma promessa de o bebê não ter cólica, Aham, com uma bebê. dieta específica. Quase que eu comprei. Mesmo eu sabendo, eu falei assim, eu posso comprar, ver qual é e me arrepender, né? E depois eu barato, cancelar um a negócio compra, sei lá, baratinho aqui, barato. vai. Vou ver qual é. Isso acontece muito, assim, às vezes, né? A cólica, né? Eu posso virar para a mãe e falar: olha, os estudos que falam a relação da cólica com a sua alimentação, eles são muito limitados, a gente ainda não tem muita clareza, né? Pode ser que tenha este alimento, enfim, né? Eu vou com todo o dedo, mas eu falo no final: olha, não tem nenhuma lista de alimentos que eu vou te falar para você não comer e outra lista para você comer para ele não ter cólica. Aí tem mãe que passa um mês: doutor, eu comprei um curso que agora eu tô fazendo e você vai ver que vai acabar. Eu falei: tudo bem. Curso natural. É. Assim, Aí eu falei: tudo bem, contar uma pode coisa fazer. Curso natural, que as coisas iriam acontecer, independente do que você fizesse. Mas tem mãe que eu Existe falo: isso. pode fazer. E aí, se você achar que deu o mesmo resultado, você me conta, sabe? Porque, assim, né, eu não vou julgar. Essa mãe, coitada, ela total. também estava vulnerável. Mas, assim, eu fico pensando, gente, eu dou informação para a mãe, mas na hora do desespero, não importa ela falar: eu sou, né, a minha pediatra é a Brenda, ela já me deu toda a segurança do mundo. Na hora lá, sabe, que você está com seu filho chorando, Sim. você compra o preço que for, o curso que for, o produto que for, as gotinhas que forem, para o seu filho Pro melhorar. pai é um pouco mais tranquilo, né? Porque vocês têm essa questão, tipo, às vezes o não fazer vai gerar um problema. Que seria um problema fazendo ou não fazendo. Sim. Mas vai acontecer alguma coisa, vai ficar com mais fome, vai dormir pior. E aí, às vezes, vai repercutir ali numa atividade, né? Sim. Como, assim, pra mim, eu não amamento. Uhum. Então, e assim, eu estudo muito, eu quero saber muito. BLW, eu peguei e li o Sim. aplicativo inteiro. Acho que eu li todas as Sim. vírgulas do aplicativo. Uhum. Foi minha introdução alimentar, inclusive. Aham. Minha introdução alimentar. Aham. Eu comecei a melhorar minha alimentação Sim. a partir do É bem legal. BLW. Eu comecei a saber de coisas ali que eu nunca tinha tido acesso Que legal. na vida. Eu ali dentro, pô, que negócio fantástico e tal. E eu tinha muita segurança. Eu sempre tive muita segurança. Sim, Com os sim, três, sim. sim. Eu acho que Cara, não precisa de chuchar essa... comida, vai dar certo. Não sei o que vai dar certo. É experimentação. Na consulta Aham. direta, a Brenda é pediatra dos meninos. Aham. Na consulta, aí eu viro pra Maria Júlia na hora e falo assim: não, eu falo com você, vai dar certo. Relaxa, calma, velho. É experimentação. É encostar. Não vai, não é Cheirar. agora. E aí, às vezes, ela não tá comendo. Eu falo, pô, tá comendo, na hora que você vai trocar a fralda, tá lá. Você tá vendo, cara. Se tá saindo é porque tá Tá entrando. Eu sempre falo lá. assim. Se como é mudou que a vai? consistência. Como é que isso aí apareceu ali do leite, não é? Mas com certeza, Pedro, assim, os homens, os pais, né, como eles não estão, primeiro, dentro da cadeia hormonal, né? Tem uma loucura hormonal acontecendo dentro da gente, né? E hoje a gente tem muita clareza desse sistema neuroendócrino, sabe? Que quando a gente não... né, que o endócrino atua no neuro e o neuro atua no endócrino, né? Então, essa loucura hormonal que a gente vive no pós-parto, né? E no pós-parto até tardio, e estando amamentando, né? A gente tem aquelas variações hormonais de leite o dia inteiro. Então, assim, a gente fica emocionalmente, vou dizer, vulnerável, assim. E quando você vê seu filho não comendo tanto, ou num volume tanto, primeira coisa que você pensa, por mais que você tenha, assim, uma bagagem de informação, eu fiz alguma coisa errada ou eu deixei de fazer uma coisa certa. Era automático, né? E sem falar na comparação. Mas o filho da minha amiga come tudo. E Desde o quando início. você tem 2 filhos, aí você fala: nossa, mas o primeiro comia bem. Não, o que eu tô falhando com esse que não come assim? Ou então, o primeiro comia mal, né, entre aspas, o mal, porque eu não sabia fazer. Agora, esse aí, olha só, ele come bem porque eu já sou segunda mãe. Na verdade, ele vai comer bem ou comer mal, né? Comer mais ou comer menos, independente de ou apesar do que você estiver São fazendo, tantos né? fatores, né? São que é muitos difícil fatores. É isso, Mas aquilo. o público materno, né, a mãe como consumidora, ela é uma presa muito fácil. Nossa. Nossa. É muita responsabilidade, assim. Eu sempre penso isso né, na minha profissão. Quando eu comecei a ter social media, né? Ela falava: doutora Brenda, a gente tem que falar essa frase aí que você falou comigo. Na hora que eu vou anotar, eu vou fazer um post. Aí eu falava: não, peraí. Dependendo da mãe, ela vai ler esse post, ela vai ficar sentindo mal. Aí, assim, nunca conseguia, sabe? Digo Ter, mesmo. sabe? Eu conseguia, assim, fazer uma coisa, se era um pouquinho mais polêmica, que era o que a social media falava, assim, agora a gente vai, né, viralizar. Eu falava: não, mas peraí.
se uma mãe que tiver, assim, lê isso atravessada, ela pode se sentir mal, eu não quero colocar, sabe? Então, assim, é muita responsabilidade, porque o público materno é um público muito vulnerável por causa disso. E eu sou mãe, assim, eu sinto na pele. Tem hora que eu faço umas coisas com meus filhos, né, assim, tipo, minha mãe fala, Brenda, vamos fazer como é que chama aquilo? Tipo, uma simpatia. Aí eu penso assim... Vamos. Claro, se não vai fazer mal, sabe? Eu tentei isso, aquilo, vamos. Aí eu falo, vamos, pode, é o que você vai fazer? E aquele sabe? papo de que não pode falar do sono do bebê, não pode falar que tá comendo bem, que ele vai comer mal. Direto eu recebo no Instagram isso. Isso eu já é piada minha que eu falo com minhas pacientes, sabe? Quando eles chegam assim, doutora, a última semana dormiu super bem. Eu falei, não coloca no Instagram. Não fala nem com sua mãe. Não coloca no grupo de nenhum grupo. Aí as mães já morrem de rir, né? Porque isso é um fato já, né? Se você conta pra alguém que seu filho come bem, acabou, sabe? Mas acho que é por isso que o Marcelo oscila. Uma semana ele come bem, aí eu falo pra todo mundo, gente, ele comeu tudo. E na outra semana ruim. Aí reestabelece. Exato. Vamos fazer um caso... Não me desminta. Mas os filhos fazem isso na consulta. Quando a consulta o menino fala, esse menino não dorme de jeito nenhum, não faz soneca nenhuma e tal. Aí eu olho pro menino dormindo no colo A consulta inteira, você com dificuldade, né? Eu preciso examinar. Mas sabe o que eu acho? Que muito vai da nossa percepção, no sentido assim, se a gente tem uma expectativa baixa, eu tenho a expectativa que o bom para um bebê é acordar até 2 vezes à noite. O bebê da idade do meu. Então ele dorme muito bem, sabe? Mas você abre ali o Instagram e vem patrocinado. 12 horas de... Como é que é aquele livro? 12 horas de sono, 12 dias de vida. Você fala, poxa, o meu tem 1 ano até hoje, eu não cheguei. Tô Você mal, fala 12 né? horas de Tô sono. mal, tô errando a Ou pior, estratégia. assim, no caso do sono, é pior, assim, a mãe pensa, ou eu não fiz alguma coisa certa, ou eu tô fazendo alguma coisa de errado, ou tem algo de errado com meu filho. Né? Sim. Então, isso daí são né, 3 vias, assim, perigosíssimas, né? Ou uma 4ª via menos comum, mas mais grave, às vezes a criança tem um distúrbio de sono e a mãe fica ouvindo todo mundo, né, às vezes um grupo de mãe falando, não, é assim mesmo, criança não dorme mesmo, né? Então, assim, acho que o sono de todas as funções executivas da criança é uma questão que tem que ter acompanhamento, assim, mesmo, né? Não só o sono, como alimentação, por isso tão importante, né? Ter uma nutri ou uma pediatra, assim, que banca, que fala muito de introdução alimentar, como você teve, né? A Bia Roquette, né? Que vai dar essa importância, assim. Eu gosto muito de falar nas consultas de introdução alimentar que eu não estou aqui pensando no Marcelo de 6, 7 meses, eu estou pensando no Marcelo de 12 anos, estou pensando no Marcelo de 18 anos, eu estou pensando na mulher do Marcelo que não vai ter que cozinhar uma coisa que ele não come, entendeu? Aí os pais abrem a cabeça assim e falam, caramba, e eu pensando em quantos gramas de banana que ele está comendo, né? Então, assim, não é sobre gramas de banana, é sobre a relação com a comida e como que vai se dar essa relação com a comida lá na frente pro bem e pro mal, né? Porque uma relação com a comida mal, né, estruturada vai talvez trazer a transtornos alimentares, né? Talvez não os clássicos, mas assim, talvez uma relação pessoa transtornada com a comida, né? Uma pessoa que sempre briga com a balança, sabe aquela pessoa que assim nunca tá fluida com a comida, sabe? Sentir muita culpa ao comer. Perfeito. Não conseguir ter percepção de saciedade. Perfeito. Problemas que, às vezes, não é uma anorexia, uma bulimia, né? Mas é um comer transtornado também. Sim. Comer escondido. Você vê, por exemplo, as crianças, né, de 6 a 12 meses. Tudo que a gente quer é que ela me manifeste quais são os sinais de saciedade dela, né? Então, assim, que ela mesma perceba. Eu falo muito com meus filhos, também com os pacientes. Eu falo, fala pro seu filho, olha sua barriguinha agora tá cheinha, né? Olha aí seu corpinho, sente seu corpinho. Às vezes tem aqueles bebês, né, que comem um mamão inteiro, uma manga. Tá errado? Errado não tá, mas vamos falar para ele, filhinho, tá vendo que sua barriguinha tá cheia? Você quer mesmo comer mais um pouquinho? Aí a criança vai com o tempo entendendo, né, sinal de saciedade. Isso é construído aqui, né, no cérebro ainda em construção. Não adianta, aliás, adianta, né, você viveu o que adianta, mas é muito mais penoso lá com 12 anos, você teve que chegar na sua adolescência, o que você viveu foi uma coisa comportamental, assim. Sim. Você entendeu a sociedade, falou, nossa, eu vou ter perdas se eu não lidar com essa minha questão sensorial. E aí você foi a sua terapeuta, você foi a sua TO. Eu acho que eu fui muito uma em 100, talvez, de ter um final muito feliz nessa história, de ter me trazido um propósito muito bom, sabe? Mas eu vejo o quanto eu fui vulnerável
tanto para talvez um cenário, um cenário de ganho de peso por comer mal, mas também, como eu sempre tive essa consciência do quero ser esbelta, quero ser fitness, eu também poderia ter ido para um caminho de transtorno alimentar muito severo, sabe? Até por ter iniciado um acompanhamento com um nutricionista, querendo ou não, você entra, eu adoro a nutrição, claro, mas eu já entrei com um contato também para melhora de composição corporal. E eu não acho que isso para adolescente seja algo muito simples, tem que escolher com muita cautela o profissional que leva, a forma que é conduzida, porque para virar um transtorno alimentar mais sério, nossa, eu acho isso não tá no radar do profissional, né? O profissional ficar olhando só pro, igual você falou, pro resultado de agora. Perfeito. E não pensar na repercussão que isso pode causar, né? Exato. Aí pode ser perigoso, né? Então, acho que é realmente uma sementinha que a gente planta pensando em muitas coisas do futuro. Sim. Agora, Paulinha, é legal essa coisa de influencer, né? Que você vai acompanhando a vida da pessoa. Às vezes você não tem um contato ali tão próximo, mas você sabe um tanto de coisa. Eu acho que é o meu caso com você. Sim. E foi legal ver essa transformação toda, né? Ali, desde o projeto PDP e depois se tornando nutricionista e né, para a Federal, ter contato com os maiores pesquisadores lá de dentro da universidade, professores renomados que tem uma interseção com a educação física também, né? Com a Escola de Educação Física lá da Federal. Sim. E depois maternidade também, né? Agora você vê que o seu perfil tem muito disso e até foi um fator motivador. Eu falei assim, pô, eu acho que a Paulinha vai ser uma pessoa legal de levar. Sim. Porque ela tem falado muito de maternidade, ela tem uma história muito legal com exercício físico né? E com nutrição que está altamente correlacionado. Como que isso está hoje? Como é que está seu exercício físico hoje? Falando da Paulinha mãe e, às vezes, sei lá, trazer paralelos com antes de ser mãe. Como que isso está na sua vida? Antigamente, o exercício na Paula pré-maternidade, né? O exercício, ele tinha um caráter ele tinha um lado de prazer por gostar de estar na academia, mas também tinha um lado sempre teve o lado da disciplina, tem o lado do prazer e tinha o lado do prazer no fazer o que é difícil. Então, o treinar até o limite, em ver uma evolução, ir até a falha. E aí, à medida que eu fui entrando na maternidade, né? Primeiro, quando eu fiquei grávida, eu lembro que me falaram assim, mas você é fisicamente ativa, você é treinada, você pode continuar treinando na mesma intensidade. Pode seguir seu corpo. Não consigo. Eu fui na primeira consulta com o meu obstetra, falei minha frequência de atividade física, e ele falou assim, eu acho que você pode passar por um dia sim, um dia não, talvez um dia musculação, um dia aeróbio, não precisa fazer os dois no mesmo dia. Ele não sabe com o que ele tá falando, me aguarde. Aí eu lembrava dele todos os dias depois, porque eu pensava, eu tô tão cansada. Ainda mais o primeiro trimestre ali, né? Aí depois que melhorou a disposição, meu lombar tá doendo, meu quadril tá esquisito. Agora ficou bom, não, mas agora a barriga tá grande, a cabeça dele tá pressionando a bexiga, fazer escada já começou a ficar desconfortável. Mas aos trancos e barrancos eu tive uma gestação muito ativa. Acho que isso foi um total diferencial pra minha saúde durante a gestação, a saúde do Marcelo. Eu vejo vários... Não é uma área que eu sou tão aprofundada na educação física para gestantes, mas eu vejo aquelas chamadas de Instagram com vários estudos legais, né, falando como que isso impacta na massa muscular do bebê e vários dados interessantes. Mas eu me mantive ativa até o final. Eu tenho um vídeo meu agachando 2 dias antes do Marcelo nascer, mas eu tive que mudar a minha mente em relação ao propósito da atividade física. Se antes tinha essa relação muito forte da conquista, do mostrar para mim mesma aquele resultado ali. O meu marido é personal, ele tem várias alunas, ele só atende mulher. E só tem mulher bonita, né, Pedro? Pode falar. Só mulher bonita. E eu não sou ciumenta, não ligo, mas eu sempre falava assim, mas eu sou sua melhor aluna. Eu tinha um orgulho, sabe? Não é nem os ciúmes, não, assim, é por gostar, né? De estar bem, né? Claro, não é ciúmes, mas era uma piada, sim, assim, com fundo de verdade, entendeu? Aí ele pegava meu vídeo e falava assim, mas você tem que agachar assim, olha a Paula fazendo. Agora eu não sou a modelo dele mais. Que triste. Mas você sabe que o podcast ele surgiu um pouco disso também, assim, para mostrar um pouco das ultra possibilidades do exercício físico, né? E como que ele pode servir em vários momentos diferentes e nada para sempre. Pode ser que daqui a pouco você volte a topar e queira, não, tá. Ou também não, ressignifiquei a minha relação, agora para mim vai ser confortável. O que você pensa? Hoje, como é que tá? Vamos lá, essa história tem vários capítulos. Boa. Tem um caso engraçado que eu acho que eu quero contar do meu parto foi normal.
E aí, em um determinado momento, perdi o acesso da anestesia e não chegava anestesia nova. Eu tava com muita dor e muita dor na lombar. Não é toda mulher que sente, né? Mas eu senti muita dor na lombar e eu pensava, eu nunca mais vou poder agachar na minha vida. Como que eu vou fazer? Eu não vou poder fazer agachamento. O trauma da dor lombar chegou no parto. E aí, quando o parto acabou e tava tudo bem, eu falei, nossa, Gente, eu nunca ia pensar nisso. eu pensei. Eu Porque nunca lá mais na vou ser dor eu do mesma. parto, tudo que eu pensava é, o que você inventou de fazer esse parto normal? Por que você foi ler aqueles livros? Por que você não marcou sua cesariana? Sabe? E eu sempre Paulinha, pensava, assim, alta. A primeira alta. coisa que ela fez, deu uma agachada, Pra ver. peso corporal. Não, tá boa, rolando. boa, tá de boa, tô Mas só evoluindo. pra ver o tanto que o exercício sempre fez Sim, parte da minha total, identidade total, mesmo, né? perfeito. Eu pensei em várias coisas. Inclusive, eu falei, faça cesárea, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. Aí, mas eu realmente pensei isso do agachamento e fiquei muito feliz que não foi um ponto final. Ai, que legal. Pude agachar. Que legal. Pouco tempo depois do parto, inclusive. Ai, que legal. Mas durante a estação, então, eu já trouxe essa mudança no significado do exercício pra mim. Foi difícil, até uma relação emocional mesmo, de me ver em um lugar diferente, né? Se antes eu treinava glúteo pra Perfeito. ficar com um bumbum duro, agora era pra não ter dor na lombar grávida. Eu acho que talvez tenha sido esse, assim, seu desafio mesmo, assim, né? Assim, de se acolher uma Paulinha que agora ressignificou esse exercício. Sim. Né? Assim, mesmo que ela não tenha determinado ou programado, o corpo dela virou para ela e falou, olha aqui, Paulinha, eu tô cansado. Tá, o que você vai dar conta de fazer é isso, 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 e contente. E você se contentou, né? Você entendeu que o jogo agora era outro, né? Eu Então, lembro... esse autoacolher, essa autocompaixão foi muito bonito. Eu falava muito assim, ai, mas eu tô tão cansada. Aí o Ulisses falava assim, você tem 9 meses de grávida, aproveita. Você nem sabe se vai ter outra gestação, seja grávida. Sim. Aí também eu comecei a fazer caminhada na piscina, a gente tem um cachorrinho, eu passeava muito com ele, mas fui fazendo coisas que realmente estavam no meu alcance, né? E fazia musculação, fui até o final, mas sem me preocupar realmente com carga, né? Eu comecei a gestação, acho que eu tava agachando com 20, 25 quilos de cada lado. Eu terminei agachando com 5, mas terminei agachando. Agachando, E isso aí. ainda com peso, né? Não foi nem pro, Amplitude boa. foi nem pro peso corporal, ainda tinha ali... Pensa o peso corporal. Boa, Sim, com certeza. É. Enfim, mas aí depois do parto, eu tive um parto relativamente tranquilo. Meu médico também, uma pessoa muito boa, um excelente profissional e muito tranquilo. Ele falou, não precisa de repouso de atividade física, mas o bom senso, né, prevalece. Então, você vai sentir o seu corpo e nada de ficar, tá? O seu bebê tá dormindo mal, tá virando à noite, vai acordar e vai treinar. Isso pode atrapalhar a sua produção de leite. Mas eu voltei uns 20 dias pós-parto, mais ou menos. A academia do prédio tinha sido reformada, então foi ótimo. Voltei ali, entre uma mamada e outra, fui me ajustando. E eu lembro que, quando eu voltei, a sensação de... eu voltei a ter energia. A minha energia pós-parto era muito melhor que minha energia grávida. Sim. Porque, pelo menos quando eu tava grávida, não sei se você também sentiu isso, mas tinha um lado meio assim, daqui pra frente é só pra trás. Eu nunca mais vou ser eu mesma de novo, um lado meio terrorista, sabe? É, E porque seu corpo é outro e você fala, não, isso daqui não tem que ter volta, não. Isso daqui não deve ter volta, não, sabe? Mas tem volta. Pois Tem é, uma volta. teve volta. Não é o mesmo caminho da ida, não, mas existe essa volta. Sim, mas eu me senti eu mesma de novo, sabe? E aí... esse reencontro é lindo. Foi muito legal. E aí eu voltei a ter prazer no exercício. Porque eu ia grávida, eu tinha um... Porque assim, o prazer que eu tinha antes era muito diferente do que eu tinha grávida. Então, o grávida foi na base da disciplina e consciência. Claro que era melhor minha vida indo do que não indo, Sim, né? Eu sim. conseguia ter essa percepção. Mas como eu majoritariamente ia, eu não fui aquela pessoa assim, olha, agora que eu faço exercício, melhorou tal dor. Sim. Não, você já ia. Eu já ia. Você já tinha um nível de consciência que se você não fosse, ia aparecer a dor, então Ia já foi piorar, pra... mas... Sim. Enfim. Não tinha esse fator de E comparação. aí, a sensação de me ter de volta foi muito boa, mas os meses vão passando. Eu lembro lá para os 4 meses, quando o Marcelo começou a passar por aquela fase da regressão de sono, ter mais acordados, eu já não tinha mais a enfermeira. E aí eu ia treinar, e eu me sentia tão cansada. Na época, o Ulisses falou assim, você tem que treinar na Big Iron, que é a academia até aqui do lado, né? A estrutura lá é muito boa, você vai evoluir mais. E aí eu chegava naquela academia, que é o paraíso dos marombeiros. E aí eu não conseguia ter energia para fazer as coisas como a Paula de antes tinha. E eu via as alunas dele fazendo, e eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? E aí foi mais um momento de ressignificar para entender que talvez fosse demorar um pouco mais, porque no pós-parto imediato
foi muito bom. Foi uma curva, 0 ao assim... 100, né? Exato, do 0 ao 100. Do 0 ao 50. Só que do 50 ao 100, não... Aí você tá indo, aí nasce um dente. Aí... O bebê dormiu mal, aí ele ficou doente. Aí ele voltou a mamar de madrugada, tinha parado de mamar de madrugada, e agora? É a montanha-russa da maternidade. É a montanha-russa. Então, até eu entender também esse processo, porque eu tinha uma expectativa que, se eu conquistei que ele vai dormir, ele mamava na época 9 da noite, depois 5 da manhã. Conquistei isso, não vai piorar. Conquista. Aqui eu tô dominando esse jogo aqui. Só que aí, não, você vai Não ser... tá dominando, não. Você vai... Parece que tá. Na verdade, é uma espiral. A maternidade é uma espiral. Dominei o sono. Não dominei. Peraí, eu vou dominar de novo. Agora eu dominei o comportamento. Não dominei o comportamento. Vou ter que dominar o sono de novo. Vou ter Mas que dominar o sono. Mas eu ainda não tava tão humilde, entendeu? Eu falei assim, eu vou conseguir esse negócio de rotina do sono. Deixa comigo, aqui é o projeto PDP. Exatamente. Todo mundo se inspira em mim. Ótimo exemplo, Paulinha, porque as mães às vezes ficam assim, eu não sou disciplinada, eu não faço a coisa assim, é por isso que meu filho não consegue dormir. Você é um ótimo exemplo de pessoa disciplinada que, com certeza, né, fez aí tudo que o by the book, né, tudo que os livros mandam, e não necessariamente você ter sido disciplinada, o produto é o seu filho ali funcionando como se fosse uma máquina, né? Não é máquina. E aí isso me levou pra onde? Pra terapia. Pra E meu psicólogo falou o quê? Ele falou assim... Meu psicólogo de longa data, já me conhece há muito tempo, e ele falou assim, me parece que você tá tentando criar muito seu filho by the book. Com essa expressão. Com essa expressão. E a gente teve uma conversa, né, para falar sobre o que era conveniente para o adulto, o que é a expectativa em cima de um bebê, mas como que é o funcionamento de um bebê de fato. E lá em casa, naturalmente, teve uma organização onde eu comecei a trabalhar menos, o Ulisses começou a trabalhar mais, e aí era algo que, se eu amamento, eu tenho que cuidar dele, mas também vai ficando um pouco desproporcional para a mulher. Depois você pode dar o seu lado do homem aí da coisa. Mas, então, eu levei várias queixas para terapia, mas uma das condutas que eu precisei, foi até um período que ele me diagnosticou com uma depressão pós-parto leve tardia. Eu considero que essa questão do querer ser quem eu era antes, com tudo, inclusive nesse âmbito do exercício, teve um grande fator contribuinte, porque eu tenho que voltar. E eu não tô falando isso só de estética, porque a minha estética também. era muito mais da identidade. Claro que a estética, você me perguntar assim, você tem exatamente o mesmo corpo de antes? Não, mas isso pra mim hoje já não é um problema tão grande quanto eu imaginei que fosse. Do jeito que tá, pra você assim, Tô bem. E também tenho uma né? consciência maior do que eu estou disposta a fazer. Então, se antes eu fazia musculação e, sei lá, 40 minutos de aeróbio, hoje eu não quero ter esse tempo longe do meu filho. Eu prefiro voltar para casa, eu prefiro estar ali. São sentimentos conflitantes, né? Porque tem dia que você fala assim, nossa, tudo que eu queria era ficar o dia inteiro fora. Aí você vai passar o dia inteiro fora, aí você fala, não, eu vou voltar para casa logo, porque ele tá ali me esperando e tal. Então, lidar com todos esses sentimentos. Eu tive esse diagnóstico da depressão pós-parto tardia leve, que na época a gente conversou que poderia ser misturado com os sintomas de cansaço mesmo, né? Sim. Mas eu acho que foi um diagnóstico bem certeiro. Conversei com meu obstetra, comecei a fazer uso de um antidepressivo e fui dando sequência na terapia. E aí a relação com o exercício também tem um ponto que é importante falar, que o Ulisses, você conhece ele é da performance, né? Então, não é que ele me obrigava a treinar, mas ele dava um incentivo. Sim. E aí eu me sentia incapaz de cumprir aquilo. E ainda rolava essa comparação com quem eu era antes, com as alunas dele. Poxa, eu era a melhor aluna. E agora? Agora eu não tô conseguindo. Ele estava te comparando com quem você era antes, que era a melhor aluna dele. Não, né? Então, e você estava brigando, né? Você estava aí competindo com a Paulinha de antes. Sim. Não, e ele falava assim, olha quanto você já evoluiu. Eu falava, não evolui nada, eu fazia esse agachamento com 20 quilos, tô fazendo com 10, 12,5, tá pesado. Ele, mas você tá indo muito bem, eu não tô. E aí eu precisei dar um passo para trás nessa autocobrança da performance no exercício. E aí eu e o Ulisses treinamos juntos, né? Mas ele me dá leve em um momento, ele participa ali do meu treino. E a gente já teve diversas brigas durante o treino, porque em certos momentos ele queria colocar a intensidade. Eu falava assim, hoje eu só tô aqui pra escutar música. Deixa eu escutar minhas musiquinhas, conversar com as minhas amigas no WhatsApp. É 1 hora que eu tenho aqui pra mim. Então, eu fui mudando essa relação, assim, a Paulinha de antes nunca iria pra sala de musculação ou pra escutar música, né? Essa menina que não vai sair desse agachamento, fica mexendo no WhatsApp, tô doido pra fazer minha série. Tem essa folgada, né? Você tá imaginando a Paulinha de antes te julgando, olha só. Exato. Mas então, até hoje, assim,
ontem eu tava montando um quadro de horários da minha rotina no computador e falei assim pro Ulisses: você acha que se a gente colocar pra você dar uma mamadeira pro Marcelo 5 da manhã, eu posso malhar esse horário, que a academia é 24 horas. Então eu acordo 4h30, eu chego lá às 5 e eu volto antes de você sair. Ele olhou pra mim e falou assim: o que você tá falando? Que papo Você é esse? realmente quer fazer isso com você? Eu acho que é um pouco inviável agora. Mas então é uma briga interna constante do eu amo fazer exercício, mas eu entendo o benefício para a saúde, eu gosto do momento para mim mesma, mas e a performance, Sim. sabe? Sim. Essa é uma tríade, eu diria. Redescoberta, né? Quem é Isso a é legal Paulinha demais. no pós-parto tardio, né? A gente fala muito do pós-parto imediato, né? A mulher no resguardo, né? Que a gente, se você for olhar by the book, são 42 dias. 42 dias, gente, parece que virou uma chave. Não, essa chave não vira com 42 dias. Eu não sei quem que escreveu esses livros, sabe? Era homem, não teve com filho. certeza era homem. E se tinha filho, nunca trocou uma fralda. Mas, assim, as transformações psíquicas, né? Eu que já trabalhei em clínica psi, no Sentir Mulher, né? E a gente já teve várias convidadas aqui, psicólogas, psiquiatras do Sentir Mulher. E, ironicamente, eu, pediatra, estava numa clínica psi justamente por entender, por contemplar essa saúde mental familiar, né? No pós-parto. Queria te agradecer por compartilhar, por falar mesmo. legal. As mulheres têm, assim, Muito. um medo de falar, não, mas eu tive uma depressão. Não, eu tive depressão pós-parto, tardia, diagnóstico tardio, leve, né? E acho interessante a gente falar aqui, porque o exercício antes, durante, especialmente depois do parto, né? As evidências mostram melhor depois do parto, mesmo que 40 minutos 3 vezes por semana, eles reduzem a chance de ter ou a intensidade, né? Quando você me fala que você teve depressão pós-parto, né? Qualquer outra pessoa poderia olhar e falar, teve mesmo? Nem parece, né? Você teve uma leve, só você sabia a sua dor, né? Talvez se você não tivesse em treinamento, em exercício, você teria tido uma versão mais grave, né? Não tem dúvidas. Eu tive em um outro momento da minha vida, até quando eu estava no final do meu mestrado, que por mais que seja uma experiência muito boa, é uma experiência difícil, né? E aí, só que eu tive transtorno de ansiedade generalizada. E aí, a conversa que eu tive com a psiquiatra foi justamente essa. Como eu era uma pessoa já muito... O estilo de vida saudável era tão intrínseco a mim, eu me mantia sempre em movimento. Mesmo que eu acordasse e pensasse, poxa, hoje eu não estava afim, não, eu ia. E eu acho que, realmente, o exercício salva em vários aspectos, né? E outra... A mobilidade que me dá hoje, Marcelo, ele não é um bebê muito grande, ele pesa mais ou menos 8,5 kg, 9 quilos, mas eu consigo pegar, tô sentado com ele no chão, pego ele, levanto sem encostar em nada, e minha mãe fala, Paula, deixa que eu te ajudo. Mãe, não, Isso agachei aí. minha vida inteira, sabe? Exatamente. Eu nasci pra isso. Hoje eu treino pra isso. 50% eu da minha capacidade, isso. 40% Tá da de minha boa. capacidade, tá tranquilo. Eu vou passear com o Marcelo no canguru, levando o cachorro. Minha mãe fica louca. Ela acha, como é que você aguenta? Pra chegar na casa dela, dá pra ir a pé da minha, pra dela tem um morro. Eu falo, eu vim a pé. Ela, como assim com esse menino? Eu falo, mãe, Isso. tá fácil pra mim. Eu treinei a minha vida inteira. Sim. Então, eu sou muito grata, assim, por ter sido fisicamente ativa por tanto tempo, né? Mas, com certeza, uma relação, hoje em dia, é muito diferente. Eu continuo paquerando aí a minha volta, porque eu tenho o prazer, vai muito além da estética. Acho que a estética, ela sempre é um componente. Se a gente puder melhorar um pouquinho, por que não, né? Sim. Mas Isso aumenta a autoestima, isso te faz voltar, né? Com certeza. isso Claro. faz parte. Exato, mas hoje em dia eu já tenho muito claro que se eu tiver que abdicar do tempo com o meu filho para eu treinar mais e fazer mais aeróbio, eu prefiro hoje ficar mais com ele. Acho que é um momento muito único que a gente vive e para tudo na vida tem seu momento, né? Sim. Mas estamos aí na busca do meu retorno 100%. Muito legal, Conversar Paulinha. com você, Paulinho. Muito bom. legal. Trouxe uma perspectiva legal. Acho que a gente está indo muito bem na escolha Sim. das convidadas, né, Sim. Brenda? Porque está se completando e trazendo Sim. vários contornos para várias possibilidades de dificuldade, né? Que Sim. talvez de pessoas que estejam escutando o podcast, né? E essa é uma novidade, né? Que você trouxe pro podcast, pro videocast, desse papo da pessoa ali que estava anteriormente com uma relação ali com exercício físico, que a maior parte dos problemas, talvez é o que você comentou da nutrição, né? A maior parte dos problemas é fazer a pessoa comer menos, a maior parte do exercício também talvez fazer a pessoa exercitar mais. Mas e quando a pessoa exercita já num nível bom e ela vai Já passar come por também bem. Já come bem, ela vai passar por um momento que vai dar uma bagunçada geral. Como é que funciona? Então, você exemplificou e trouxe aqui de uma forma muito legal, assim.
cara, é um grande desafio. Sim. É equilibrar esse pratinho do exercício físico junto com o que você estava acostumada antes, né? Sim. Com o comparativo do que você fazia antes e pro agora, e pros desejos que mudam a cada dia, cada fase do filho, que muda muito rápido. Então, agora eu quero só sobreviver, agora eu quero ir para escutar música, não, agora eu quero voltar para performance. Talvez isso vai mudando por dia, por semana, né? Sim. Sim, com certeza. Não, foi e bem tem legal. momentos que você fica sobrecarregada, querendo ou não, eu falo, vou desmamar esse menino, não aguento mais. E depois eu falo, Não, mentira. Respira. mentira, respira fundo. Aí eu falo pra todo mundo, agora eu vou desmamar, eu decidi. Mas- Depois eu falo É assim, assim. não, eu decidi manter por mais um tempo, É. porque eu acho que vai Não era ser bem bom. assim. Mas é isso, né? Mas sabe o que eu achei mais lindo da sua história, da sua fala, especialmente na maternidade? Eu achei linda a sua autocompaixão. Não sei se você tem essa consciência da sua autocompaixão, porque, assim, quando o seu corpo muda na gestação, você não fica brigando com ele. Talvez nos primeiros dias você falou, não, cadê a Paulinha que, né, pegava muito? Não, entendi que agora eu estou produzindo um ser, então a energia está toda voltada aqui para essa barriga e beleza, deixa eu jogar, dançar essa dança aqui. O jogo mudou, eu vou jogar assim. Terapia. Terapia também, sim. Mas é isso, a autocompaixão, ela vem da terapia. E muitas vezes as mães não têm autocompaixão. Isso eu vejo muita fonte de sofrimento, as mães que não têm autocompaixão. Elas, né, sentem o corpo assim, né? Eu tô cansada. Não, mas eu tenho que ir, porque lá os estudos mostram que a doutora Brenda falou e que o fulano de tal disse e que para o meu filho é o melhor. Não, escuta seu corpo. O que você está dando conta de fazer hoje, né? Você era alta performance, hoje você consegue fazer dia sim, dia não, talvez. Sim. Você vai conseguir fazer musculação, mas não progredir carga, regredir carga, mas você está indo, né? Então, essa autocompaixão, autopercepção, né? De como que você estava. Isso é autocompaixão de se aceitar, gente, o jogo é esse. Pós-parto, eu não sou mais aquela Paulinha. Um dia talvez serei, um dia chegarei lá, né? Mas é isso, é o que eu estou dando conta e estou muito bem. Não é que estou dando conta, estou resignada. É o que eu tô dando conta. Não, é o que eu tô dando conta. E aqui, quer saber? Tá ótimo esse que eu tô dando conta. Eu dava conta de muito mais antes. E eu, inclusive, gosto muito de falar sobre as partes difíceis, porque não é o que a gente vê nas redes sociais, né? Perfeito. Só que eu acho que, como eu tenho essa base do consultório, de estar em contato com muita gente e conhecer a dor de cada mulher, eu acho que nada mais humano do que você falar, poxa, isso aqui aconteceu comigo também. Perfeito. Quando eu concluí que seria muito bom pra mim fazer o uso do antidepressivo, foi até um pedido meu pro médico. Ele falou, olha, eu andei pensando, conversei com o meu psicólogo, eu acho que é isso. Eu já usei esse remédio antes, por um determinado momento, foi muito bom. Mas você vai conversando com mães, você vai vendo o tanto de gente que também usa, mas ninguém fala. Uhum. Não precisa se expor, Sim. se não se você não quer, claro, né? Mas acho que as pessoas às vezes se escondem ali por trás de uma imagem perfeita. E eu me lembro também quando eu estava grávida, até antes de estar grávida, eu via outras mulheres que parecia que a vida foi assim, ela foi ali, teve filho e a vida seguiu. Então tem muito também esse discurso que vende do você vai continuar trabalhando, você vai continuar treinando, seu corpo vai voltar. Uhum. E assim, sim, mas é uma nova realidade, né? Perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito que é: deixa a maternidade te mudar. Porque eu tentei fazer com que fosse mais uma coisa que eu coloco ali, que a Paula carrega, sabe? É mais um atributo meu. Mas não, é uma nova Paula aqui. Então, deixa a maternidade te mudar e vai seguindo o fluxo de como que... Da melhor forma que você pode executar tudo. Sim. Que lindo. Eu acho que Acho que foi a frase. essa é a mensagem final da Paula, né? Deixa a maternidade te levar. Ai, que alegria, que delícia ter você aqui, Paulinha. Obrigada. Muito obrigado. E para as pessoas que querem te encontrar, querem, né, ter à disposição o seu serviço, você, né, demonstrou que durante o episódio uma alta capacidade de conhecimento, acho, né, nem foi o ponto que a gente tocou muito, mas ficou muito explícito, então acho que é uma grande oportunidade também de você deixar seus contatos e quem quiser te procurar. Pode... O meu Instagram é @pauladepalhares. Pode clicar no link da bio que vai ter uma aba pro WhatsApp com todas as informações sobre os agendamentos. Hoje em dia no Instagram eu compartilho muito o meu dia a dia como mãe, porque realmente é o que domina a minha vida. E dentro dessa linha da autocompaixão, eu venho me permitindo compartilhar mais sobre o que faz parte. Então, eu ainda estou me ajustando aí na Paula Fitness. Aos pouquinhos eu vou retomar também esse conteúdo com tudo, mas para quem gosta aí de um mix de maternidade, estilo de vida saudável, me segue lá. Excelente. Brenda, como que as pessoas fazem para te encontrar? A gente vai deixar aqui embaixo o link que já agenda com a minha secretária. E vamos deixar também o link para entrar no grupo Entrelaçadas, que é a minha comunidade de mulheres. E o meu Instagram, @brendagodoy.pediatra. Maravilha.
Pessoal, a Move Matter Talks faz parte de um ecossistema que a Move Matter está inserida. A Move Matter é uma plataforma de prescrição de exercícios para gestantes, tentantes e mães, com essa filosofia aqui de entender o exercício como tempo para si, como entender as diversas formas que o exercício pode ser inserido na vida de cada mulher, né, que está dentro desse contexto. Se vocês quiserem saber mais, também o link vai estar aqui à disposição. É um form, você vai preencher, a gente vai chamar a Maria Júlia, que é minha esposa e sócia, vai conversar com você, explicar mais sobre o projeto e você será super bem-vinda para conhecer mais e, eventualmente, até treinar com a gente. Quero lembrar aqui também para vocês seguirem o Instagram da Move Matter Talks e seguir também, sei lá, sininho, não sei como fala lá, aquela coisa toda lá do Spotify e do YouTube também. Isso é muito importante para a gente, porque isso sinaliza para as plataformas que o conteúdo está legal e ela vai divulgar, vai difundir. E, além disso, também vocês mesmas podem fazer isso compartilhando o episódio com quem vocês acham que pode, né, significar algo interessante para essas pessoas. É isso, Paula, muito obrigado mais uma vez. Foi Prazer ótimo. estar aqui. Valeu, gente. E agora, Tchau. Até mais. Até mais.